Bem, amigos, muito bom dia, muito boa tarde, muito boa noite a você aí que curte o nosso canal Coque Pit do Xande. Muito bem, antes de nós começarmos, eu quero pedir o seu like, pedir a sua inscrição no nosso canal e vamos falar hoje de uma importante fábrica de automóveis que nós tivemos aqui no Brasil e foi uma pena que ela não continuou. Não continuou porque ela teve a licença por 10 anos, né? E ela, nesses 10 anos, ela não se preparou para poder andar com as próprias pernas, ou seja, desenvolver um carro propriamente dela, né? O motor, caixa, suspensão, tudo propriamente dela. Então, muito bem, de que eu estou falando? Eu estou falando da VEMAG. O pessoal conhece muito a VEMAG como VEMAG DKV, e não deixa de ser. Mas só que a VEMAG, ela não é uma fábrica alemã como muitos pensam, não, a VEMAG é brasileira. A VEMAG é conhecida, né? O nome dela é Veículos e Máquinas Agrícolas S.A. E ela começou a produzir de início máquinas agrícolas e depois, lá no finalzinho dos anos 50 para 60, na época de Juscelino Kubitschek, ela se lançou, né, em lançar carros aqui no Brasil, em parceria com a DKV. Qual que parceria é essa? Ela tinha uma licença de 10 anos para produzir os carros aqui no Brasil, os carros da DKV. Primeiro, esses carros vieram em kit, né, apenas montados aqui. Mas em 58 ela monta, ela fabrica o primeiro carro aqui no Brasil, que foi a VEMAGET, isso lá em 58. E ela foi uma fábrica, meus amigos, assim, muito importante para a indústria brasileira. E ela tinha, na verdade, uma concorrência muito grande com a Volkswagen. A Volkswagen, na época dos Fusca, para quem não sabe, eram os Fuscas 1200 de início, né? Eu até brinco muito, Fusquinha 1200, queimando óleo e bobina esquentando, porque o Fusca 1200 ele esquentava muito a bobina. E você, poxa, Xande, o Fusca 1200? Sim, o Fusca 1200. E o VEMAG? O VEMAG, na verdade, ele era um carro motor 1.0, trabalhava em 2 tempos, o motor dele era 2 tempos. É aquele motor que você tinha que botar o óleo, né, misturado com a gasolina para refrigerar ali o motor, né? Então, um motorzinho 2 tempos. E a questão da VEMAG, porque a venda da VEMAG foi o seguinte: a VEMAG, ela tinha, como eu falei, um contrato com a DKV. A DKV que fornecia, né, o projeto do carro, o projeto do motor, era tudo a DKV que fornecia. A VEMAG, ou ela fabricava ou ela montava o carro aqui no Brasil, né? Mas ela fabricava tudo aqui, montava. Agora não sei dizer se ela fabricava o motor, né, a transmissão, não sei dizer. Sei que ela fabricava o carro aqui, né, montava o carro aqui e o carro saía aí com o nome VEMAG, VEMAGET. Só que ocorre que por volta de 67, por aí 66, né, a Volkswagen, ela comprou da Daimler-Benz, né, o Grupo Auto Union. Esse Grupo Auto Union é o mesmo grupo que tem salvo engano, a Porsche, tem a Audi, tem a DKV e eu acho que a Volkswagen. Aí por isso tem aquelas 4 argolinhas, né, na grade dos Audi, né? Você pode ver que a grade do Audi é diferente da grade do Volkswagen. Mas tem aquelas 4 argolinhas. E também no Volkswagen você vê que o Volkswagen é uma argola. Tem o Daimler e o V, mas dentro de uma argola, né? E tem aquelas 4 argolinhas. E ocorre o seguinte, que na época, pelo que eu li, quem era o presidente da DKV era um senhor chamado Lélio de Toledo, né? E ele, uma história que tem no cara que foi pegar ele no aeroporto e tal, ele parou o carro e tal, foi explicar pro rapaz que eles queriam até continuar fabricando os carros aqui no Brasil, só que tinha um problema. Já tinha encerrado a franquia, né, de poder montar os carros. A Volkswagen não queria mais autorizar a VEMAG continuar fabricando os carros da DKV aqui no Brasil, porque isso prejudicava diretamente a Volkswagen, que era uma concorrente direta,
E com isso, não tinha outra opção. Mas aí o presidente do grupo, na época, chamou ele e disse, não, olha, vamos fazer o seguinte, eu vou te dar autorização para você fabricar os carros da Audi. Já pensou, cara? Em 60 e pouco a gente ter carros da Audi aqui no Brasil, que maravilha, os carraços daquele. Só que tinha um problema, a Vemag estava muito endividada e eles não tinham nem dinheiro para poder investir no maquinário naquela época. Então ele preferiu vender, né? Fizeram uma venda, teve uma história que a Fiat ia comprar, aí o cara da Volkswagen, o presidente, ficou em pânico, chamou o Lélio e oferecendo uma boa soma de dinheiro que deu para pagar todas as dívidas e ainda ficar com dinheiro, né, para os acionistas, né, repartir para os acionistas. Então, no final, foi uma boa venda. E a Volkswagen, na época, havia se comprometido em não parar de fabricar os carros da Vemag. Presta atenção, isso foi em setembro de 67. Quando chegou em dezembro de 67, ela encerrou a fabricação dos carros da Vemag aqui no Brasil, porque os carros da Vemag tiravam muito, né, de consumidores do Fusca. E isso era um concorrente direto mesmo da Volkswagen. Muito bem, meus amigos. Então, infelizmente, a Vemag, ela terminou por isso. E aí fica até um alerta para o grupo Caoa, que tem hoje contratos com algumas fábricas chinesas, viu que a própria Hyundai, vamos aqui botar entre aspas, né, com todo respeito ao Hyundai, mas praticamente aí passou a perna na Caoa, né? A Caoa começou montando os carros aqui, aqueles pneus Tucson, e hoje, depois a Hyundai viu que deu certo, montou uma fábrica aqui no Brasil do HB20, e parece que tem até uma celeumazinha, não sei se está na justiça, já teve na justiça, essa questão da Caoa contra a Hyundai. Eu sei que a Caoa ainda produz alguns carros, mas vão se encerrar da Hyundai, e a Caoa agora ela fechou, né? Já tem um tempinho, ela fechou aí com uma fábrica chinesa, tem produzido o Tigo 2, alguma coisa assim, né? Depois tem que dar uma pesquisada, dar uma olhada aí nesses carros. Mas sirva de exemplo para que a Caoa ela aproveite então esse boom, esse primeiro momento, está ganhando dinheiro, está montando carro, que ela contrate engenheiros, comece a pesquisar, fazer um motor próprio, fazer um carro próprio dela, da própria marca, porque se amanhã depois também essa que fabrica, acho que é a Arizo, não lembro, que fabrica o Tigo e diz, não vamos encerrar o contrato aqui, não é assim encerrar, né? Acabar o tempo de contrato, vamos por 10 anos de contrato, acabou o tempo, nós não vamos renovar porque a gente vai montar uma fábrica no Brasil também. Mas ela tem o carro dela que ela monta lá, né? Então ela já pode andar com as próprias pernas dela e já vai estar uma marca consolidada no Brasil sem problema nenhum, ok? Muito bem, meus amigos. E quais carros que a Vemag DKV produzia? Ela produzia o Belcar, né? O Belcar é um carro muito interessante, né? Chamava DKV Vemag Belcar, eu gostava desse carrinho, é um sedã que foi lançado, né, como o grande DKV da Vemag, isso em 58. Ele tinha um motor DKV com 3 cilindros e ciclo de 2 tempos, né? E era um veículo relativamente confortável, né? Tinha 4 portas, capacidade aí para 6 pessoas, né? Porque o banco dele ali na frente era inteiriço. A marcha não era igual a gente tem esse câmbio de marcha ali embaixo, não era aqui, salvo engano, era aqui no painel, perto do volante, ok? E ele recebeu também essa denominação da Belcar, pelo qual, né, todos os sedãs da Vemag são atualmente conhecidos, né? Independentemente do seu ano de produção, apenas em 61, né, foi produzido até 67 esse carro, né? Muito bem, meus amigos, esse daí é um carro muito bacana da Vemag, né, DKV Vemag. Também tivemos a Perua DKV Vemag, né, ou a Vemaguete. Esse carro aí foi o primeiro a ser produzido no Brasil em 58, muita gente chamava ele de caminhoneta também. Ele foi produzido de 58 a 67. E ele teve também algumas versões aí mais simples dele na época, porque era para poder abaixar o preço, foi um programa que o governo lançou, era o Caiçara, e tinha um outro aí que eu esqueci o nome, o Caiçara e tinha um segundo nome, Pracinha, né? Tinha um Caiçara e tinha um Pracinha, né? Ele também tinha 2 portas que se abriam, para cima e para baixo, né? Geometrias, né, que permaneceu até o seu último modelo, nunca mudou, né?
A Vermaget S, nos últimos meses de 67, ou seja, bem no finalzinho da produção, esteticamente sempre acompanhou o sedã, e junto o sedã e a caminhoneta formavam os produtos principais da Vermag. Então, esses dois foram os dois produtos principais da Vermag, né? Era o Belcar e a Vermaget. Tinha o Caissaro para cima, mas era basicamente o mesmo carro, e eram apenas carros mais simples. Vale notar aqui ainda que tinha o Candango, era um jeepzinho muito utilizado também, bem bacana. E ele... Você pode até ver que tem alguns modelos aí para a Europa, você encontra, até de Segunda Guerra Mundial, você vê muitos tipos desses carros aí, desses Candango que é chamado aqui no Brasil, né? E depois foi adotado aí pela... pela Volkswagen, marca o motor Volkswagen, tiraram o motorzinho lá do DKV e botaram o motor Volkswagen, né? E também o nome Candango, na verdade, foi um nome que foi dado em homenagem aos trabalhadores lá de Brasília. Esse vídeo já está ficando longo, mas a gente tem que terminar. E por último teve o Fissore, né? O Fissore foi lançado em 62, mas só chegou ao mercado em 64. Né? Então também foi um carrinho bem bacana aí da Vermag. Teve algumas outras montadoras aí montadoras que a gente pode dizer genérica, né? Que utilizaram a mecânica da Vermag, né? Também tivemos aí a Puma que utilizou, né? A Malzone, mas o Puma é mais tradicional. Depois que ela adotou a mecânica Volkswagen da Brasília propriamente dita, motor 1600 para ficar bem esportivo mesmo, ok? Bom, meus amigos, a dica é essa. Infelizmente é um carro que, se a Vermag tivesse aberto o olho na época, hoje poderíamos ter um carro nacional Vermag, você aí chegar nas concessionárias Vermag e comprar bons carros, né? E só quero deixar como nota que tem muita gente aí que está dizendo assim, mas é um produto novo, esse motor 3 cilindros, né, uma bobina por vela. Gente, o Vermag já utilizava isso. O Vermag ele utilizava um condensador, um platinado e uma bobina por vela, por cilindro. Eu lembro bem que eu já vi muito Vermag, já vi mecânica de Vermag, eu lembro muito bem. Quando abre o capô do Vermag, você vê logo 3 bobinas, logo ali junto do motor. 3 bobinas. Os cabos da bobina saindo para cada vela e gera um motor 3 cilindros. Então a Volkswagen, a Renault, tantas outras montadoras que estão lançando seus carros 3 cilindros, mas motor, não é mesmo. Pode ser novo no seguinte, que os motores da Vermag eram 4 tempos, né? 2 tempos, você tinha que misturar o óleo junto com o óleo lubrificante junto com a gasolina. Você colocava ali para poder ajudar no arrefecimento e lubrificação do motor, coisa que esses carros hoje mais modernos não utilizam. Outro ponto importante é que o Vermag era refrigerado a ar, refrigerado a água e o Volks a ar. Só que o Vermag não tinha bomba de gasolina. Era um sistema que utilizava lá, que eu não lembro o nome agora, mas que fazia a função da bomba, mas ele não tinha bomba de gasolina, ok? Mas é uma mecânica muito robusta, uma mecânica bem legal para a época, motor 1.0, tem um carrinho chamado Carcará que foi construído e para poder só bater o recorde foi com essa mecânica Vermag. Esse recorde dele perdurou aí até o século XXI, né? E parece que ele alcançou 212 km, uma coisa assim, com motor 1.0, né? Com motor 1.0. Então, é um carro bem interessante mesmo, né? Pena que se acabou, ficou no passado, tá certo? Mas se você conheceu esse carro Vermag aí, se você tem boas lembranças, se você tem alguma curiosidade para contar, deixa na descrição, nos ajude aí a nós aprendermos um pouquinho mais com vocês também, tá certo? Então, meus amigos, um forte abraço a todos, um dia abençoado. Esse vídeo já ficou longo demais, ok? Olha, beijão no coração, fui!